Amados, em 18 de outubro de 2017, em meus sonhos, fui levada a uma igreja adventista. Lá eu vi que se estava preparando como palco para dar uma santa ceia, a ceia do Senhor. Comecei a ver que havia uma desordem. O suco de uva, os copos eram usados como se estivessem sendo usados para outras coisas. E eles estavam usando o suco de uva para beber em copos comuns. Eu fui ao encarregado, perguntei por que tudo estava tão revogado. Então ele olhou para mim, riu e disse: Não há problema, isso é uma coisa temporária. Então eu lhe respondi: Isso é algo ordenado por Deus, com uma solenidade muito sagrada, porque representa o corpo e o sangue do nosso amado Senhor. Como você o trata tão levianamente? Então eu fui ao pastor e eu informei e ele me disse: Irmã, organize-o e leve-o para dentro do templo. E está tudo acabado, ele me respondeu. Então voltei ao local para pegar o suco de uva e levar os copinhos para o seu lugar. Quando entrei no templo para procurar a mesa da Santa Ceia, onde o jantar do Senhor é feito, onde a ceia do Senhor é feita, vi que estava ocupado. Fiquei espantado, porque vi ali uma caixa de morto. Então, quando olhei para dentro da caixa, a caixa do morto, que era cinza, havia um cadáver em decomposição. E tudo ali fedia podridão, mas mesmo assim, todos estavam ali, não se incomodavam. Eu saí com um suco de uva e coloquei na parte de trás da sala da ceia e os cobri. E de repente, como que saí de mim e disse: Jesus, o que é isso? Então eu voltei, corri e entrei na igreja novamente. Mas já na frente da igreja vi um jovem dar um passo à frente para pegar o microfone e anunciar: É hora de celebrar a juventude. Todos estão convidados. De repente, outro veio e anunciou a Santa Ceia. E na mesma sala estavam celebrando 3 atividades. Eles estavam velando o morto, estavam fazendo atividade juvenil e outros queriam, bem, comemorar a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Então, aquela cena foi horrível. E quando eu vi como a ceia do Senhor foi denegrida, estava em uma situação muito difícil, muito triste. Era como entre indignação e espanto que eu sentia. Naquele momento, meu companheiro, meu acompanhante apareceu e ele disse: O que você vê? E eu disse: Ó Senhor, isso é terrível aos meus olhos. Como será aos olhos do nosso grande Deus? Então meu acompanhante me respondeu: Assim é, mas isso era de se esperar, porque sua queda tornou o covil de todos os pássaros abomináveis, onde seus ritos são inaceitáveis aos olhos de Deus. Então eu disse a ele, com uma voz exclamativa: Alguém aqui estará ciente dessa apostasia? Olhe e observe. Então eu comecei a olhar em todos os lugares, mas todos pareciam entorpecidos, não notavam a aberração tão grande. Então os líderes acalentavam seus sentidos com música, comida, conversando sobre viagens, entretenimento e, ao mesmo tempo, enquanto falavam sobre tudo isso, eles disseram que estavam bem com Deus, que Deus estava com eles e que eles estavam fazendo o ritual da ceia do Senhor, e é por isso que o Senhor estava lá com eles. Naquele momento, eu não pude suportar mais e gritei: Acordem!
Vocês não percebem que Deus abomina isso? Vocês vão se perder. Não se importem se perder, disse a eles. Então eles olharam para mim, tudo parou, e todos esperaram em silêncio para ver o que o pastor ia dizer. O pastor disse a eles: Sigam, irmãos. Jesus aprova tudo isso. Eu sou ungido de Deus e sei o que Deus aprova e o que não. Então, eu sei o que digo. Sigam em frente, acalmem-se. Todos continuaram a atividade. Ele se aproximou de mim, me pegou pelo braço e me levou para fora do átrio da igreja e me disse: Você está atentando com a minha carreira e você vai pagar por isso. Ele me empurrou e começou a me sacudir. Nisso, meu acompanhante apareceu e levantou a mão direita em direção a ele, e sem tocá-lo, ele caiu no chão. Então a cena mudou e fomos para um campo. Nesse campo, eu vi que havia uma casinha, uma casa humilde, mas bem arrumadinha. Entramos ali e havia um grupo de irmãos. Aqueles irmãos estavam humilhados diante de Deus, estavam procurando o seu rosto, procurando conhecer sua vontade, e estavam com grande solenidade realizando os ritos solenes da ceia do Senhor. Então, houve apenas humilhação diante de Deus. Era tão bom estar naquele lugar, era tão maravilhoso, era tão solene aquele momento que eu esqueci por um momento o que eu tinha visto no passado. Enquanto eu estava assistindo aquele momento especial, meu acompanhante disse: É hora de ir. Eu disse: Por favor, não. Eu quero ficar aqui mais tempo. Mas ele nos pediu para sair. Então ele me levou para um lugar mais alto. Era um lugar como eu já estava acima das nuvens, assim como olhando para baixo. Comecei a ver as coisas simultaneamente. Comecei a ver o que eu tinha visto no começo, mais do que o que eu tinha visto naquele momento na casa. Então ele me disse: Agora você é uma testemunha do que o nosso Senhor gosta, mais do que o ritual, como ele te ensinou. É um coração contrito e humilhado. E disse-me: Declare em alta voz, para que muitos não duvidem de que a apostasia é e será, e já não falta mais. Mas aquele que perseverar fiel a Deus não será movido jamais. Com essas palavras, amados, acordei, dando-me grandemente conta que as abominações que existem dentro das igrejas e do sistema não são ignoradas por Deus e terão sua justa retribuição. Que Deus nos ajude a entender. Deus abençoe a todos.